nessa sexta-feira, nós convidamos o presidente da CPI da Inadimplência, ou CPI do Calote, como ficou conhecida. O vereador Paulo Ciuff está aqui conosco. Ontem foi apresentado o relatório final, que apontou irregularidades cometidas pelo prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal. Os mais graves, segundo o relator do processo, vereador Eliseu Dionísio, são prevaricação, omissão e favorecimento. E agora, vereador Ciuff, quais as medidas que serão tomadas depois da apresentação desse relatório da CPI? Bom dia, é um prazer novamente recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio Cruz, Madureira, Raul, enfim, a todos vocês aqui da Rádio Capital e também os seus ouvintes. O próximo passo nós iniciamos ontem. Logo após a conclusão da CPI do Calote, enviamos o relatório ao presidente da Câmara Municipal, vereador Mário César, para que ele possa remeter ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal, porque tem verba federal envolvida, à Controladoria Geral da União, ao Tribunal de Contas do Estado e ao Tribunal de Justiça. Por quê? Porque existem alterações e irregularidades comprovadas com documentos, e esses documentos foram muito difíceis de nós termos acesso a ele. Eles tiveram várias manobras que impediam para que nós pudéssemos ter acesso, mas conseguimos, e esses documentos comprovam essas irregularidades que são classificadas e tipificadas dentro da legislação e também dentro da justiça brasileira. Então, serão encaminhados esses órgãos para que possam tomar as devidas providências. A parte judicial, ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça, à Controladoria Geral da União. A parte que tem alteração tributária, contábil, Tribunal de Contas. E a parte legislativa, os crimes de improbidade administrativa, a Câmara Municipal, que vai ter que ter a ação dela e ela não pode se omitir. Mas para uma processante precisa alguém pedir essa processante. E os próximos passos a sociedade pode dar, e se ninguém der, você pode ter certeza que eu serei o primeiro a pedir à comissão processante. Essas irregularidades apontadas pelo relatório são passíveis de cassação, vereador? Com absoluta convicção, sim. Crimes sérios, graves, que devem ser imediatamente apurados, até para que não possamos dar continuidade nesses crimes, que são lesivos ao erário público e que estão deixando a nossa cidade não mais conhecida como a cidade do Calote, mas uma cidade onde se entrega merenda de uma forma irregular, onde faltam investimentos em outras áreas, principalmente com a limpeza dos postos de saúde, que ficaram à mercê de funcionários trazendo balde, rodo de casa, porque eles contratam as pessoas, mas não têm a condição, porque não foi feita a licitação, de comprar o material de limpeza. Então são graves faltas que a gente agora tem que imediatamente apurar através dos órgãos responsáveis, como já disse, para impedir que continue de uma forma descabida, irresponsável e criminosa sendo cometida pelo Executivo Municipal. Mas, presidente, mas parece que a comissão terminou não resolvendo o seu principal objetivo, que era evitar o calote. A Solub, por exemplo, me parece que parou as atividades ontem. Como é que fica? Exatamente. Eu discordo em parte do que você fala, mas tenho que ceder no que você está falando. Por quê? A CPI terminou ontem, mas ela não é ela que vai fazer a cobrança dessas empresas que não recebem. Ela apura as irregularidades. O objetivo, o mérito da CPI era apurar as denúncias de irregularidades do calote que essas empresas estavam sofrendo. E nós apuramos e comprovamos. Agora, muitas delas receberam, inclusive, no dia das oitivas. A proprietária da Viga, serviço de limpeza, ela recebeu na totalidade no dia que ela foi depor. Ela assustada e agradecendo a nossa comissão parlamentar de inquérito. Mas esse calote com o CG Solub, que gira em torno de 80 milhões de reais, pelo que a gente tem acompanhado aí, é realmente
é uma forma que não se entende. Se você tem 600 milhões em caixa, por que não pagar as empresas que prestam serviço? O caos que vai se instalar em Campo Grande a partir de hoje, pela falta da coleta do lixo, quem será responsável? O prefeito? Lógico, é ele o ordenador de despesa do município de Campo Grande. Então a CPI, ela cumpriu o seu papel, porque ela não é uma recebedora, ela não é uma cobradora daqueles que estavam sem receber. Ela tinha que apurar os fatos, as denúncias e comprová-los. Isso que era o mais importante. E nós conseguimos comprovar e os documentos todos serão enviados a esses órgãos que eu já nominei aqui. Bem, vereador Paulo Silva, foram quase 120 dias de trabalho a CPI da inadimplência, não é? Quantas empresas sem receber? Ontem eu ouvi mais de uma centena de empresas ainda sem receber da Prefeitura Municipal, é isso mesmo? Segundo o nosso relator, o vereador Eliseu Dionísio, que fez um trabalho maravilhoso, isento de qualquer paixão partidária, como alguns queriam elencar, que era viúva do ex-prefeito Nelsinho Trade e assim por diante, falando que nós não tínhamos condições de trabalhar porque éramos caloteiros, que devíamos aluguel da Câmara Municipal, tudo factoide, de um ser que imagina ser acima do bem e do mal, e vai ficar comprovado agora que não é. Eu tenho absoluta convicção que essas quase 300 empresas que ficaram sem receber no tempo certo, porque o que é esse tempo de recebimento, Sérgio Cruz, Marquinhos e os ouvintes? Ele faz o serviço e ele não paga pelo serviço, ele espera dar os 90 dias que, segundo ele e o seu Vanderlei Benhur, secretário de Finanças, e o procurador, que não sei mais se é procurador ou não, mas está lá ainda, que não cumpriu a quarentena, o Santini, eles dizem que é dentro da legislação, que tem que ficar 90 dias. Ora, Sérgio Cruz, se você tem uma empresa, você presta um serviço, você vai levar 90 dias para receber, quem que paga os seus funcionários? Quem que compra o material que você utiliza para prestar esse serviço? Isso, de qualquer forma, já seria uma forma absurda de compromisso para com aqueles que trabalham pela nossa prefeitura em prol do nosso povo. E esta prática nefasta que se instalou no município de Campo Grande é irregular. Então, mais de 300 empresas sofreram dioturnamente com esse tipo nefasto de prática de pagamento. Ô, presidente, o senhor falou em prática, né, de 90 dias e tal. Esse prazo foi estabelecido apenas para as empresas contratadas anteriormente, ou ele também está usando para as empresas contratadas na administração dele? Muito boa sua pergunta e pertinente. Ele elencou as preferidas. Por exemplo, essa Salute, que foi um escândalo nacional, divulgado em tudo quanto é local, ela foi criada no dia 1º de abril. Ganha um processo licitatório aonde ela não deveria nem estar participando, porque ela não tinha alvará sanitário, e era para distribuir alimentos. Se não tem alvará sanitário para distribuir alimentos, como é que é negado o alvará sanitário? Está lá no processo que nós enviamos aos órgãos competentes, negado. As merendas não estavam sendo entregues, eles não tinham nenhum caminhão de transporte, eles não tinham o alimento armazenado. Eles compraram numa rede de supermercado aqui de Campo Grande, num grande atacado de alimentos aqui de Campo Grande. O transporte feito com carros que não estavam na refrigeração ideal, que são carros da SAS e do próprio comércio de atacado. E levava essas comidas, como aquela carne que virou notícia nacional também, do sebo estragada, que eles estavam entregando. Esses receberam em dia. Qual é a explicação? Eu é que pergunto à sociedade. Por que elencam pagar algumas e não pagam aquela que recolhe o lixo, não pagam aquela que fazia as limpezas há muitos anos? Aí parece que houve uma perseguição, sim, de empresas anteriores que foram contratadas em outras administrações, a Total, por exemplo, limpeza do senhor Waterloo, e ele se sentiu aterrorizado, ele se sentiu ameaçado, ele se sentiu forçado a cancelar o contrato, porque eles não pagavam, levavam uns 90 dias, que não é assim, a legislação não diz que você tem que levar 90 dias,
Ela diz que se houver alguma incongruência, algum fato marcante, você pode até chegar se não houver acordo dentro do contrato. Mas, pelo contrário, todos os contratos eram feitos de uma maneira que você receberia logo após a medição do serviço, logo após a comprovação do serviço. CG Solurb é uma. Eles davam atesto de que tinha feito o serviço e não pagavam. E existe multa no contrato. Esta multa, essa CG Solurb vai querer receber um dia ou outro. E aí quem vai pagar? O povo de Campo Grande. Multa pesada. E aí tudo que leva ônus ao erário público é improbidade administrativa. Por si só, já caberia uma cassação, mas existem crimes, existem outras ações nefastas que foram cometidas. Bem, segundo o relatório, o vereador Paulo Silva, também o prefeito Alcides Bernal está sendo acusado de esperar o prazo do contrato emergencial de 180 dias a terminar para realizar a licitação, que poderia obrigar o poder público a realizar nova contratação sem realizar a licitação. Isso também é proibido. Claro que é proibido. Isso é ilícito. Isso é marcar aquela que vai ganhar, porque em cima do laço você faz um emergencial e faz com a mesma que você fez 6 meses atrás. Vou encaminhar você, Sérgio Cruz. Está aqui prometido de público. O que é que foi feito agora com a licitação da limpeza dos postos de saúde? Esta empresa Megaserve, que estava na licitação anterior como caráter emergencial, que ganha a licitação no dia do laço, no último dia, que entraram sob júdice agora, claro, suspenderam, porque era um absurdo, um escândalo. Ela determinava na sua proposta que cada posto de saúde, olha o escândalo, teria um álcool, para fazer a limpeza das dependências por mês em cada posto de saúde. Será que um posto de saúde onde passam doenças, faz curativo, onde você tem material contaminado, 1 litro de álcool por mês? Por mês! É um escândalo. Não é por dia, não é por hora. Por mês. Como é que vão fazer a limpeza? Como é que vão oferecer condições sem contaminar as outras pessoas que por lá passarem? Vou mandar esses documentos, está prometido de público aqui, a vocês em primeira mão, porque eu já os tenho. Então, são coisas escabrosas que essa administração está fazendo, mas que não vai continuar fazendo, se Deus assim nos permitir e a Câmara for firme no seu propósito de fiscalizar e de agir em prol do povo de Campo Grande. Durante a CPI, houve uma série de tentativas de intimidação à comissão, à CPI. Inclusive a pessoa do vereador, do médico Paulo Silva, né, que foi acusado de exercer funções irregulares como funcionário público. Como é que explica isso, vereador? Boa sua pergunta, até porque fui escrachado, não só aqui nesse canal, mas em todos, e o meu direito de resposta será na justiça. Eu sou médico há 25 anos, concursado pela Prefeitura na Secretaria Municipal de Saúde. Fiz o concurso, passei, na época era o senhor Lúdio Coelho, prefeito de Campo Grande. Fui colocado para prestar um serviço num posto de saúde recém-inaugurado, lá perto do Jardim Aeroporto, o posto Eleonora Quevedo, onde fiquei como pediatra por muitos anos. Depois foi solicitado para que eu entrasse num programa de saúde do escolar, onde fiquei também por muitos anos e ia 3 vezes por semana, que o programa estabelecia que fosse 3 vezes por semana. Inclusive nós íamos nas zonas rurais, como o Distrito do Aguão, 3 Barras, Aianduí, fazer a triagem das crianças das escolas municipais para poderem ser atendidas aqui nos postos de Campo Grande. Como a rede foi sendo ampliada com o prefeito Juvencio César da Fonseca, depois André Putinelli, depois Nelsinho Frade, essa ampliação de postos de saúde, de UPAs e assim por diante, foram colocados postos de saúde, centros de atendimento médico nas zonas rurais. 3 Barras, Aianduí, Rochedinho, Aguão, e foram escalados médicos para essas situações todas. E eu fui escalado para ir para o Aguão na segunda-feira e na quinta-feira. Fiquei muitos anos indo 2 vezes por semana, que são 43 quilômetros para ir, 43 quilômetros para voltar.
Não tinha nem asfalto naquela estrada que ligava do Detran para frente até chegar no Rochedo. E eu ia ao Aguão, que é a metade do caminho. Sempre atendendo a população de lá e muito querido por todos lá. Posteriormente, outros médicos foram adentrando e ficou um médico por dia, como em outras regiões. Não foi um privilégio do Paulo Schiuff, nem vereador era e nunca tinha disputado eleição, não participava da política. Como médico concursado, não fui escolhido ou contratado por algum alcaide, não. Foi concurso que eu fiz e passei com uma nota acima da maioria deles, que fui em primeiro lugar que passei. Aí, esse atual prefeito alegando que eu não estava cumprindo a carga horária destinada. Se eu fui destinado pela Secretaria de Saúde, pelos gestores públicos, porque a minha presença só era assinada no dia que lá estava. Nunca assinei na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e já provei isso ao Ministério Público. Nunca teve um adendo nos meus vencimentos que falasse, ó, você vai receber a menos porque você não cumpriu a carga disso, daquilo. Aliás, são mais de 100 profissionais da área da saúde que têm os horários especiais por prestarem serviços especiais. Se incomodou a este prefeito eu estar presidindo uma CPI que apurava as irregularidades que ele cometia e comete, ele veio de uma forma radical, de uma forma raivosa, de uma forma perseguitiva à minha pessoa. Mas não tem problema. Deus me conhece, as pessoas me conhecem, e a justiça vai conhecer a verdade dos fatos e vai deliberar sobre isso. O importante é que a minha lista de presença era assinada pela diretora do centro de saúde onde trabalhava e pela gerente administrativa do distrito, com o aval dos recursos humanos da prefeitura e do secretário de saúde. Então não foi nada às escondidas. Aliás, os outros médicos na auditoria, médicos de outros postos de saúde, todos eles estão sendo perseguidos por essa administração. E eu digo perseguidos por quê? Porque as irregularidades que eles cometem, eles não apuram. E eu vou mostrar terça-feira na tribuna da Câmara, e você sempre está lá, Sérgio, você vai acompanhar, o que é que esta atual Secretaria de Saúde está fazendo. E vamos deixar para que a Justiça possa, aí sim, tomar as devidas ações em relação ao desvio, em relação ao comportamento irregular que o secretário, como fez quando o administrador da maternidade da Câmara Mariano, que já denunciei na Câmara e já está no Ministério Público. Bem, vereador Paulo Schiuff, 5 membros na CPI da inadimplência, não é? Entre eles o líder do prefeito, o vereador Alex. Ontem, quando apresentado o relatório, o vereador Alex contestou esse relatório. Isso pode parar na Justiça, ser questionado esse relatório na Justiça? E se isso acontecer, vai prejudicar em alguma coisa o andamento da apuração depois da CPI? Eu não sou advogado, sou médico. E não entendo muito de leis da Justiça, entendo de leis lá na Câmara Municipal. Mas os advogados dizem que na Justiça, Sérgio, tem um lema que diz que é o direito dos esperneantes. Ele tem o direito de espernear. E vai espernear. Agora, nós vivemos num país democrático, num país onde a maioria constituída elege um prefeito, e elegeu, e nós temos que aceitar, foram 270 mil votos, foi a esperança, o momento de mudança, aquilo que todo mundo queria. Muitos já se arrependeram amargamente, mas dentro de uma comissão, onde você tem 5 membros, somente um, pede para que seja destituída, para que seja, colocando obstáculos sempre, fazendo factoides, querendo não deixando com que as coisas andem, não levando os documentos necessários para apurarmos, através desta CPI, as irregularidades. Ele tem o direito, mas defender o indefensável é um herói. Eu já disse isso a ele. É um herói sem causa, porque não tem causa. Vai defender o quê? Se as irregularidades estão comprovadas. Ele que vai ser testemunha na Justiça agora, porque a Justiça vai chamar para apurar e para oferecer à nossa sociedade que a lei existe, que a justiça existe. Então,
eu não tenho dúvida nenhuma de que o relatório foi transparente, foi completo, o relatório não desviou do foco principal da nossa comissão. No início, quando eu, Paulo Schiuf, vereador, entrei na Câmara e disse que ia abrir uma CPI, aí os colegas começaram a assinar, porque precisava da assinatura de mais colegas. Então, é o direito esperneante que ele tem, eu o respeito, porque é um herói sem causa. Bem, então a partir da semana que vem, realmente os desdobramentos, até porque a próxima sessão da Câmara Municipal acontece na terça-feira e aí deve então se discutir se abre ou não uma comissão processante contra o prefeito Alcides Bernal. E com relação à Câmara Municipal e à Prefeitura de Campo Grande, ainda com muita dificuldade, os vereadores, independente se situação ou oposição, essa reunião com o prefeito, essa conversa, de que maneira melhorar para que os munícipes, não é, para que as pessoas moradoras aqui em Campo Grande consigam um bom trabalho, tanto dos 29 vereadores, como também do prefeito da nossa capital, o vereador Paulo Schiuf. É uma colocação que você me faz, Marquinhos, que todo mundo faz. Gente, vamos parar de briga, vamos trabalhar. Mas é impossível, porque ele não consegue ter um relacionamento amistoso. Nós sempre tivemos um relacionamento de independência com o ex-prefeito Nelsinho Trade, e eu só posso dizer dele que eu não tive esse relacionamento com o André prefeito, eu não era vereador. Então nós sempre tivemos um relacionamento de independência, nunca subserviente. Pelo contrário, já vinha aqui neste microfone, eu vinha muitas vezes, e o que tinha que falar eu sentava a pua, não tinha... E a nossa relação estremeceu muito, que hoje eu e ele quase... Eu não falei com ele uma vez esse ano, para você ter uma ideia. Então, por conta de eu defender a independência do legislativo. Porque eu sou um legislador. Eu sou um legislador. O que ele fez de errado, que pague pelos erros dele. O que era errado, eu sempre combatia. Agora, é inadmissível que um prefeito que representa o executivo não tenha, pelo menos, respeito pelo legislativo. Sérgio, você foi legislador, você foi deputado federal. Você teve num momento onde nós éramos... muitas vezes ultrajados por conta de um regime radical, de um regime forte, mas a democracia tem que imperar. Nós não podemos admitir uma ditadura dentro de uma capital tão linda, com um povo tão ordeiro como Campo Grande. Aliás, muitas desordens que ocorreram foi por conta de pessoas que ele enviou para lá para bagunçar, para desestabilizar a Câmara Municipal. Isso não se faz. Você não ilude as pessoas dizendo, vão lá que vocês vão ganhar a casa de vocês lá na Câmara, e enchia de gente lá. Ontem, na leitura do relatório, mandou os guardas municipais lá para dentro do plenarinho. Eles foram, mas muito nos conhece, porque eu sempre defendi a causa deles. Doutor, estamos aqui, mas nós já viemos porque fomos obrigados a vir. Uma vergonha. Um desrespeito à democracia. Não se invade um plenário, não se coloca pessoas musculosas para intimidar aqueles que querem defender a verdade, defender a população de Campo Grande. Isso é pior do que o Talibã. Foi o que ele fez no meu processo administrativo. Abriu no dia 5 de agosto e fechou no dia 9 de agosto, já me colocando como punido e caçado e assim por diante. Isso é democracia? Ele tem que repensar. Aliás, eu já disse que o problema dele é médico. Mas eu não sou especialista nessa área, eu sou pediatra, eu não sou psiquiatra. São 7h55, vereador Paulo Schiuf. Mais alguma pergunta, Sérgio? Não, estou satisfeito. Vereador Paulo Schiuf, eu quero agradecer a sua participação mais uma vez. Com as respostas. Sim, mais uma vez no programa Tribuna Livre, parabenizá-lo a você e aos 4 outros integrantes da CPI da Inadimplência pelo trabalho, quase 120 dias, e agora aguardar, não é? O Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público, também a Controladoria Geral da União, e a partir de terça-feira na Câmara Municipal para ver o que acontece. Agora, a esperança nossa, eu acho que a esperança de todo Campo Grandense, é que Campo Grande realmente trabalhe, que a Câmara Municipal e a Prefeitura de Campo Grande consigam trabalhar harmonicamente para que a população é que tenha a ganhar com isso. É o que nós queremos também, Marquinhos, e eu disse que precisa de alguém solicitar agora a abertura da comissão processante. Só ontem, após a leitura, após a conclusão, eu recebi 7 pessoas comuns da população que querem entrar com pedido
da processante. Quer dizer, eu não tenho dúvida nenhuma que segunda-feira estabelece um novo tempo em Campo Grande, uma nova página da história de Campo Grande, e que o Ministério Público faça a ação dele de afastar o senhor prefeito imediatamente, para que ele não possa atrapalhar, como tem feito, os trabalhos daqueles que vão julgar se procede ou não a cassação dele. Mas eu vou enviar os documentos que tenho, Sérgio Cruz, para vocês aqui, em respeito que sempre tive a esta rádio, que faz um trabalho magnífico em Campo Grande, o Cacá, todos vocês aqui, meus amigos, considero vocês meus amigos, sempre que tiveram que me criticar, criticaram, independente da nossa amizade, porque esse é o papel, de mostrar, de apontar, e eu sempre estive do lado da verdade. Por isso, parabenizo vocês mais uma vez, toda a equipe aqui da FM Capital e principalmente vocês do Tribuna Livre. Parabéns, que Deus abençoe a todos, que Campo Grande possa voltar a ter dias melhores.